Univesp, Universidade Virtual do Estado de São Paulo. Trabalho de conclusão do curso: Engenharia de Produção, segundo semestre 2025. Integrantes: Edgar dos Santos Godoy, Ednei Oliveira, Fernando Pereira Lisboa, Fábio Reginaldo Dias, Isaac Góes, Lemuel Monteiro Costa, Lucas dos Santos Silva, Wesley dos Santos Pereira. Orientador: Professor Fábio Martins da Silva. Tema: Gêmeos digitais e indústria 4.0. Inovações tecnológicas para a gestão da produção. Introdução. Gostaria de convidar vocês para uma rápida viagem pelo tempo. Porque, de fato, ao longo dos séculos, a humanidade presenciou diferentes revoluções industriais. E todas elas transformaram de forma profunda três coisas: os modos de produção, as organizações das empresas e, claro, o papel da tecnologia na sociedade. Pensem só, a primeira revolução industrial foi lá no século XVIII, que trouxe a mecanização impulsionada pela máquina a vapor. Ela modificou radicalmente a manufatura artesanal. A segunda revolução industrial, lá no século XIX, foi marcada pela eletrificação, pela produção em massa e principalmente pelo desenvolvimento das linhas de montagem. É ali que consolidamos a eficiência e a padronização. Avançando na segunda metade do século XX, tivemos a terceira revolução industrial. Ela introduziu a automação, os computadores, os sistemas de informação, dando um salto gigante na produtividade. Mas o que estamos vivendo agora é ainda mais impressionante. Estamos vivendo a quarta revolução industrial, ou a indústria 4.0. E o que ela caracteriza? É a integração de todas as tecnologias digitais avançadas, tais como a internet das coisas, a inteligência artificial, o Big Data, a computação em nuvem e até a realidade aumentada. Essa nova configuração está promovendo um ambiente produtivo muito mais inteligente, conectado e orientado por dados. Hoje, a capacidade de resposta em tempo real é absolutamente fundamental para a competitividade de qualquer organização. Obrigado. Ao longo da história, várias revoluções industriais transformaram a maneira como produzimos bens e serviços. Hoje, vivemos a indústria 4.0, marcada pela integração de tecnologias como a internet das coisas, inteligência artificial, Big Data e computação em nuvem. Dentro desse cenário, surge a tecnologia chamada de gêmeos digitais, que nada mais é que réplicas virtuais de produtos, processos ou sistemas reais. Eles funcionam conectados por dados em tempo real, permitindo simular cenários, prever falhas e otimizar operações. No caso da engenharia de produção, os gêmeos digitais representam uma mudança de paradigma, tornando a gestão mais dinâmica, preditiva e orientada por dados. Apesar disso, ainda existem desafios como custos de implementação, qualificação profissional e também integração com os sistemas já existentes, especialmente em pequenas e médias empresas aqui no Brasil. Diante disso, nosso trabalho busca analisar como os gêmeos digitais contribuem para a inovação e otimização da gestão da produção.
Também investigamos suas aplicações, desafios, impactos dos processos industriais. Enfim, em resumo, os gêmeos digitais se destacam como uma ferramenta estratégica para tornar a indústria mais eficiente, competitiva e também preparada para o futuro. Falarei sobre a justificativa e delimitação do problema. O tema escolhido, já nas primeiras semanas ali do grupo, ali, onde fizemos algumas chamadas de vídeo, foram lançados alguns temas ali para a escolha do nosso trabalho de conclusão de curso. O tema Gêmeos Digitais ele foi escolhido ali por unanimidade pelos integrantes, pois ele se trata de uma ferramenta onde ela vai auxiliar muito o engenheiro de produção ali na questão da gestão de produção. Principalmente nesse momento que estamos vivendo aí da indústria 4.0, dessa revolução industrial que estamos vivendo, onde a competitividade é muito alta e as indústrias estão produzindo cada vez mais e a população aumentando. Então, essa ferramenta ela vai auxiliar muito na engenharia de produção. A indústria 4.0 representa uma mudança de paradigma nos sistemas produtivos, marcados ali pela incorporação de tecnologias digitais. Então, essa convergência entre os mundos físico, digital e biológico, a gente está criando um ecossistema inteligente ali que funciona de maneira integrada. As tecnologias habilitadoras da indústria 4.0, que são a base de toda essa transformação digital que estamos estudando, não é feita apenas de uma tecnologia específica. Na verdade, ela depende da integração de várias ferramentas digitais que trabalham juntas. Essas tecnologias são chamadas de habilitadoras porque são justamente o que permite sistemas ciberfísicos, fábricas inteligentes e cadeias produtivas totalmente conectadas em tempo real. Entre essas tecnologias estão a internet das coisas, a inteligência artificial, o Big Data, a robótica avançada, a computação em nuvem, entre outras. E o ponto principal é que elas não atuam de forma isolada. O grande diferencial da indústria 4.0 é justamente a convergência entre elas. É essa união que cria um ecossistema digital robusto, capaz de transformar a forma como as empresas produzem, controlam e tomam decisões. A essência da indústria 4.0 está exatamente nessa integração e não é uma tecnologia única. E é isso que possibilita os processos que se tornem mais inteligentes, automatizados e eficientes. O conceito de gêmeos digitais, que tem tudo a ver com essas tecnologias habilitadoras, é uma representação virtual de um produto, processo ou sistema físico. A grande diferença é que esse modelo não é estático. Ele é alimentado por dados em tempo real, vindo de sensores e sistemas conectados. Isso faz com que o modelo digital reflita constantemente o comportamento do objetivo real. O gêmeo digital permite visualizar o funcionamento do sistema, testar cenários diferentes e até antecipar problemas antes que eles aconteçam. Hoje, essa tecnologia consegue analisar dados, identificar padrões e até recomendações para melhorar o desempenho. Um gêmeo digital é formado por 3 partes principais: o objetivo real, a réplica digital e a conexão de dados entre os dois. Essa conexão é de mão dupla. Ela não só recebe informações do ambiente físico, como também envia comandos e ajuste de volta para a operação real. Com o avanço de tecnologias como a inteligência artificial e análise de dados, os gêmeos digitais se tornaram muito mais precisos e passaram a ser usados em diversas áreas: manufatura, energia, saúde, logística, até gestão urbana. Na indústria, eles ajudam a monitorar a produção, simular cenários e otimizar processos, trazendo mais eficiência e segurança.
Resumindo, as tecnologias habilitadoras são o que dão suporte para a transformação digital, e os gêmeos digitais são uma das principais aplicações dessa nova face da indústria. Aplicações dos gêmeos digitais na gestão de produção. A aplicação dos gêmeos digitais na gestão da produção, ela tem crescido exponencialmente em razão dos ambientes cada vez mais dinâmicos, competitivos, tecnologias inovadoras e mais complexas. No âmbito da manufatura, a tecnologia tem permitido avanço significativo no monitoramento das linhas de produção, no planejamento da capacidade, na otimização de fluxos, redução de custos e previsão de falhas. Na prática, isso significa que, por meio de sensores, sistemas de coletas de dados, uma máquina ou até mesmo uma linha inteira completa de montagem pode ser representada virtualmente em um ambiente digital. Esse modelo acompanha cada etapa de produção, onde ali pode ser testado, antes da execução de fato, fornecendo informações sobre desempenho, consumo de energia, taxas de falhas e tempos de ciclo. Isso facilita os gestores a conseguirem uma simulação da configuração que será executada e prever falhas que possivelmente podem ocorrer e corrigi-la antes que aconteça, otimizando assim os recursos, evitando gastos e custos desnecessários, riscos também desnecessários para aquela linha de produção, percas de matéria-prima e garantindo maior confiabilidade e produtividade dessa produção. Bom, agora iremos falar um pouco sobre os benefícios, desafios e a relevância disso tudo dentro da engenharia de produção. Tá? Então aqui, começando pelos principais benefícios, nós temos como um ponto de destaque o aumento da eficiência operacional e a redução de custos. Tá? Através do monitoramento em tempo real dos processos produtivos, eu consigo otimizar a utilização de recursos e com isso reduzir os desperdícios dentro da linha de produção. Tá? Um outro ponto importante, como eu vou estar monitorando tudo, eu consigo agir de forma preditiva, tá? Então eu consigo saber que um determinado item ele vai se desgastar e antever a troca dele, sem a necessidade da máquina parar para ir a manutenção agir. Tá? Então com isso eu consigo diminuir, reduzir o tempo de inatividade de um item. Outro ponto interessante, eu consigo melhorar a qualidade do meu produto. Por quê? Porque como eu estou monitorando todos os aspectos da produção daquele item, se um determinado parâmetro começa a sair fora de um limite, de um valor definido, eu consigo segregar aquele material e corrigir aquilo para que tudo fique dentro dos parâmetros em tempo real. Também consigo ter mais flexibilidade. Tá? Por quê? Porque o sistema ele é digital, então é um cenário virtual e, por exemplo, eu consigo simular novas formas de produzir o item, consigo simular diferentes fluxos de produção para otimizar ou reduzir custos daquele determinado produto. Um outro ponto importante, eu consigo contribuir com a sustentabilidade. Por quê? Como a gente viu aqui em outros pontos, reduzindo consumo, reduzindo desperdício, reduzindo o tempo de inatividade de máquina, eu reduzo também as emissões de carbono na atmosfera, porque o meu processo torna-se mais eficiente. Então, dessa forma, eu tenho um processo mais eficiente e também mais sustentável. Tá? Então, esses daí foram os principais benefícios. Bom, falando um pouco agora sobre os desafios da implantação dos gêmeos digitais, eu tenho aqui como um principal ponto de dificuldade é a questão do alto custo de implantação. Tá? Então, por ser uma tecnologia nova, o investimento inicial para a compra dos sensores e dispositivos acaba sendo alto. Por ser uma tecnologia nova, a demanda é baixa e logo o custo é elevado. Então, isso é um desafio grande. Também temos a questão da escassez de mão de obra qualificada. Novamente, por ser uma tecnologia nova, temos poucos profissionais habilitados e conhecedores da tecnologia no mercado. Então, torna-se difícil você ter acesso a esses profissionais. O profissional precisa ser multidisciplinar, ele precisa ter conhecimento e informação de diversas áreas para dominar os gêmeos digitais. Também temos aqui como ponto de dificuldade, um desafio, a questão
da integração entre sistemas. Então, o gêmeo digital ele envolve uma série de softwares e sistemas por trás dele, e eu vou ter que integrar isso a um ERP que já funciona há muitos anos, há muito tempo dentro da corporação. Tá? Isso também é um grande desafio, fazer os dois conversarem, né? E por fim, a questão da segurança e cultura, né? Por quê? Como eu tenho o gêmeo digital, ele é uma cópia exata, né, do processo produtivo, do produto, enfim, né, se isso, né, de forma digital cai em mãos erradas, né, a empresa tem seu segredo corporativo revelado, né, então existe uma certa resistência cultural envolvida nisso. Por fim, qual é a relevância disso tudo dentro da engenharia de produção? Tá? Então, o engenheiro de produção ele assume um novo papel dentro da corporação. Ele deixa de ser aquele gestor operacional e se torna um líder estratégico nessa transformação digital. Tá? Ele passa a ser responsável por integrar os processos, os recursos e informações e processá-las tudo em tempo real. Tá? Um outro ponto, né? A tomada de decisão baseada em dados. Tá? O domínio dessas ferramentas digitais e a capacidade de interpretar um volume muito grande de dados, né, e modelos preditivos torna as competências do engenheiro de produção extremamente necessárias, né? Uma outra questão, a vantagem competitiva, né? Ao permitir uma gestão mais rápida, precisa, né, e alinhada com a sustentabilidade, a tecnologia permite a essas organizações uma vantagem competitiva muito grande em frente aos seus concorrentes. Bom, agora chegando à nossa conclusão. Ao longo deste trabalho, nós buscamos entender de forma clara e objetiva como os gêmeos digitais se inserem no contexto da indústria 4.0 e, principalmente, como eles podem transformar a gestão da produção. O que percebemos é que os gêmeos digitais não são apenas uma tecnologia adicional, eles representam um novo paradigma, uma forma completamente diferente de planejar, monitorar e otimizar sistemas produtivos. A partir do momento em que o ambiente físico passa a ter uma réplica virtual atualizada e em tempo real, abre-se o espaço para decisões mais rápidas, processos mais eficientes e uma capacidade muito maior de prever problemas antes mesmo que eles aconteçam. Assim, os estudos demonstram que essa tecnologia tem potencial real para aumentar a eficiência, elevar a qualidade, reduzir os custos e tornar as operações mais sustentáveis, confirmando plenamente os objetivos estabelecidos ao longo da pesquisa. Apesar de todos esses benefícios, nós também identificamos desafios importantes. O principal deles ainda é o alto custo de implementação e a necessidade de uma infraestrutura tecnológica bem robusta, algo que muitas indústrias brasileiras, especialmente as de pequeno e médio porte, ainda não possuem. Além disso, a falta de profissionais capacitados e a dificuldade de integrar essa tecnologia com sistemas antigos também aparecem como barreiras bem significativas. Olhando para o cenário atual da indústria no Brasil, percebemos que ainda estamos nos primeiros estágios de maturidade digital. Isso reforça a importância de investimentos contínuos em inovação, a formação de bons profissionais e políticas que incentivem a transformação digital no país. Mesmo assim, fica claro que os gêmeos digitais são uma ferramenta essencial para o futuro da gestão da produção e para o desenvolvimento da engenharia como um todo. Eles não só modernizam processos, eles preparam as empresas para competir em um mercado global cada vez mais dinâmico e exigente. E para finalizar, nós queremos deixar aqui os nossos agradecimentos. Agradecemos primeiramente a Deus por ter nos dado força e sabedoria durante toda essa jornada acadêmica. Agradecemos às nossas famílias que estiveram ao nosso lado em todos os momentos, com paciência, carinho e apoio. Sem vocês, essa conquista não seria possível. Agradecemos também aos professores e tutores da Univesp, em especial nosso orientador, professor Fábio Martins da Silva, pela dedicação e pelas orientações que foram fundamentais para o desenvolvimento deste trabalho. Aos colegas de turma, amigos, obrigado pela parceria, pelas trocas e pelo caminho compartilhado. E claro, agradecemos também à Univesp, que nos proporcionou a oportunidade de acesso ao conhecimento e nos permitiu chegar até aqui. Por fim, agradecemos uns aos outros, integrantes do grupo, pelo comprometimento, pela união e por cada esforço que somou para que este trabalho se concretizasse. A todos que contribuíram, direta e indiretamente, o nosso sincero muito obrigado.